Depois de uma imersão na França, estou voltando com as tendências dos vinhos franceses para 2024. Eu sou o professor Júlio César Kunz e essa é a Confraria Wine Expert. Então, vamos falar sobre o que há de novo nos vinhos franceses, quais são as tendências de 2024. Sabemos que a França é um país muito tradicional, mas que vem enfrentando muitos desafios no mercado internacional, desafios no seu jeito tradicional de lidar com o mundo do vinho e, principalmente, mudanças importantes do ponto de vista da emergência climática, que tem mudado os terroirs franceses e que muitas vezes até fazem os, as características desses terroirs irem contra o que o mercado está pedindo. Mas os franceses têm se adaptado bastante bem e nós vamos ver então algumas dessas tendências. A primeira de todas, na verdade, é uma tendência que alguém pode dizer, tá, mas isso é muito tradicional, né? O uso de castas tradicionais, como assim, né? O que significa o uso de castas tradicionais ser uma tendência na França? Houve um movimento, e ainda há, de testar novas variedades. Então, quando a gente fala de Bordeaux, né, estive em Bordeaux, perguntam, poxa, e as novas variedades que foram aprovadas para testes em Bordeaux? Champanhe, da mesma maneira, teve inclusive uma variedade que não é 100% vitis-vinífera, apesar de ser considerada vitis-vinífera, né? A Voltis, que foi autorizada em Champagne para testes. A Borgonha permanece sempre muito tradicional, mas sempre vem essa pergunta, né? Como que estão essas variedades novas? E a verdade, o que a gente observa é o seguinte, é que, aqui eu trago o exemplo do Chateau Reims-Contenac, que é um Cru Classé de 1855 em Bordeaux, e o que nós vemos nos vinhedos aqui, na imagem dá para ver então o Dom Zoom, é de que as variedades de uvas cultivadas são as tradicionais de Bordeaux. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec, Casté, Carmener. E a Ganho vai dizer, pô, mas essas são castas tradicionais? São. A Malbec é mais tradicional que Merlot, né? A Malbec era a variedade de tinta mais cultivada em Bordeaux até a década de 50. Casté era uma variedade que foi muito cultivada antigamente, né? E está sendo retomada agora. E Carmener também. Então, são três variedades que nós podemos até considerar novas, porque quando a gente pensa em Bordeaux, a gente pensa no corte tradicional Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, mas que, em função de mudanças climáticas, essas variedades que foram abandonadas no passado ou foram deixadas de lado, hoje estão sendo retomadas. Ou seja, o que nós vemos? Para lidar com mudanças climáticas, os produtores têm preferido recorrer a variedades mais tradicionais e até variedades que tinham sido abandonadas. Caso do Carmener, caso da Casté, Malbec não chegou a ser completamente abandonada, mas ficou bastante de lado. E então nós vemos produtores investindo em variedades tradicionais para resolver problemas contemporâneos. Essa é a grande novidade. E é uma grande tendência. E outras adaptações que vão sendo feitas também em paralelo, né? Poda, porta-enxerto, enfim, diferentes maneiras de lidar com o vinhedo e dar conta das mudanças climáticas. Uma outra tendência bastante importante é o abandono das ânforas, né? Houve uma moda de testar ânforas, né? Então, todas as vinícolas tinham pelo menos uma ânfora, duas ânforas para testar. E o que eu percebi esse ano é que as vinícolas que tinham as ânforas estão com ela de lado. Então, eu perguntava, tá aí essa ânfora, né, usada, vi que só tem uma aí, senão a gente não usa mais. Né? O que a gente achava que poderia dar, não deu, o estilo não faz sentido, e a verdade é que as ânforas trazem, possivelmente, um caráter de mais complexidade, traz um toque de oxidação, mas o que o mercado pede não é isso. O mercado tem pedido muito mais fruta, muito mais frescor. Então, o que se usa no lugar? Não quer dizer que haja uma volta ao passado, ainda que, claro, as vinícolas que permanecem tradicionais. Mas nós vamos ver o uso de
ovos em aço inox. Essa foto que está aqui é uma imagem de um chateau importante em Sauternes, né? Então, nós estamos falando de um vinho que é de uma região tradicional, nós estamos falando de uma produção que não muda do ponto de vista assim, de método de maneira muito profunda, mas tem inovações nos tanques, né? E esse chateau é o Chateau Guiraud, né? Que é um Premier Cru Classé de 1855, né? Super tradicional, e que não, e aqui a gente vê que não é uma questão de teste, realmente é método de elaboração com esses ovos, né? Ou com esses tanques maiores em aço inox, buscando preservar a fruta, buscando frescor, né? Outros métodos que eles têm usado, uma revisitação a, a tanques de madeira, né? A barris maiores, né? Então, que nós vamos, em francês, chamar de foudre, né? Ou, como botte na Itália, né? Então, esses barris maiores em madeira para vinificação, né? Para fazer a fermentação, também têm sido bastante usados. E não é exatamente algo como se usava antigamente. Então, é algo novo que está sendo bastante usado para trazer um pouco de microoxigenação. Não traz aporte de madeira, já que a fermentação não fica o tempo suficiente, né? Então, é o caso aqui do Azidaene, né? Como um exemplo. E o uso de aço inox de maneira mais tradicional. E o que a gente vê cada vez com mais frequência são esferas, né? Para fermentação, o uso de esferas que podem ser em concreto ou aço inox, e muitas delas, nem todas, mas muitas delas, com a capacidade de girar, né? Com uma manivela mesmo. Qual que é a questão disso? É que não tem aquela confiança, né, que se tinha, ou que alguns produtores têm nos ovos, de que o próprio movimento interno do vinho permitiria a mistura das cascas com o líquido para uma boa extração. Então, o que se faz, se gira essa esfera e, com isso, promove uma maceração, uma extração mais delicada. Então, é uma tendência, vi em algumas vinícolas, principalmente em Bordeaux, na Borgonha, poucas, mas pode ser uma tendência aí, temos que ficar atento para essa extração um pouco mais delicada. Outra tendência importante é um investimento por parte dos diferentes produtores em diferentes regiões nos crus custo-qualidade. Quando eu falo crus, e a gente sabe que cru vai ter diferentes significados em diferentes lugares da França, mas é no sentido mesmo como vai ser em diferentes lugares da França. Ou seja, uma propriedade, quando a gente fala de Bordeaux, numa comuna, quando a gente fala no Vale do Rhône, ou quando fala no Languedoc, ou de um vinhedo, quando a gente fala na Borgonha, né? Então, tem esse investimento nos crus com uma boa relação com qualidade, que são os crus intermediários. O que isso significa? Evidentemente, os crus mais valorizados, eles são muito valorizados, custam muito caro. E já tem um público, né? Então, eles não precisam, assim, de um... Claro que sempre tem um investimento importante para manutenção de qualidade, de expressão de terroir, de acompanhar o gosto do mercado, mas eles têm já algo muito estável. Quando a gente fala dos vinhos de entrada, que não são crus, né, ou seja, vinhos mais comerciais, esses enfrentam muitas dificuldades na França. A gente vê Bordeaux, o ano passado, início desse ano, né, na virada do ano passado para esse, decidiu arrancar 10% dos seus vinhedos, e são evidentemente dos vinhos mais baratos. Nós vemos outras regiões da França abandonando o vinho de mesa e procurando o quê? Esses vinhos intermediários, esses vinhos com uma relação de custo-qualidade. E por que eu coloquei cru? Porque tem expressão de terroir, ou seja, uma expressão de terroir, mas com uma relação de custo-qualidade bastante interessante. Chateau Clinet, por exemplo, são os vinhos que são super valorizados e tudo mais, mas eles fizeram questão de enfatizar o Ronan, que é um vinho com um valor super bom e que ainda assim expressa Bordeaux. Né? Valor super bom, quero dizer,
fica em torno de 11, 12 euros lá na França. Quando a gente fala do Gérard Bertrand, que nós visitamos lá também, no Languedoc-Roussillon, é um produtor que tem vinhos bastante caros, consegue valorizar mesmo vinhos que estão no Languedoc-Roussillon, mas tem todo aquele trabalho de pegar os vinhos de Minervois, por exemplo, né, vinhos comunais que têm uma relação qualidade interessante com um custo, claro que vai ser um pouquinho mais alto, mas que ainda assim entrega boa qualidade em comparação com os vinhos de entrada. O mesmo vai valer para a Borgonha. Né? Cada vez mais na Borgonha, a gente vai ver as denominações comunais, né? As denominações de village, e até vinhedos, os climats, classificados como Premier Cru, mas menos conhecidos, com uma relação de qualidade interessante. Ou seja, com valor mais baixo, e claro, o valor mais baixo vai depender de cada região. Né? Na Borgonha a gente fala de vinhos ali de 20 a 30 euros que entregam muito, né? E esse é um valor intermediário. E o mesmo vai valer para o Vale do Rhône. Estou passando aqui as regiões que eu visitei nessa viagem e que pude ver para poder trazer exemplos práticos para vocês. O caso do Vale do Rhône vai ser por aí também. Em vez de bater muito em Châteauneuf-du-Pape, Hermitage, a gente vê os produtores falando muito do Gros Hermitage, que é uma denominação de origem maior, tem mais volume, preços mais interessantes, vinhos mais fáceis de beber, Saint-Joseph. Então, a gente vê que esse investimento, essa tendência desses crus de uma relação com qualidade interessante vai ser cada vez mais forte. Outra coisa importante, vinhos com potencial de guarda, mas sem necessidade de envelhecimento. Os franceses não vão abrir mão de ter potencial de guarda nos seus vinhos. Né? Eu trouxe um exemplo do Belair Mononge, que é um chateau do mesmo proprietário do Petrus, que fica em Saint-Émilion. É um vinho que tem um excelente potencial de guarda, mas que na sua juventude, e juventude para Bordeaux, né? Então a gente está falando aqui de vinhos de 5 anos, já bons para beber, que não precisa guardar mais tempo. Se guardar mais tempo vai ter complexidade, vai ter potencial de guarda? Vai. Mas jovens, eles já estão bons. Vale para todos os vinhos, é uma lógica que vale para todos os vinhos dos chateaus, né, da família de Bourdieu, né, que, enfim, né, leva o nome do Denis de Bourdieu, né, esse pesquisador, professor de Bordeaux, tão importante. E são vinhos que a gente consegue beber na juventude, que tem complexidade, que estão prontos, que não são necessariamente tânicos demais, tem taninos mais macios, por exemplo, mas que a gente pode guardar por muito tempo e vai valer a pena guardar. Então, essa é uma tendência bastante importante. Inclusive, a gente vê grandes chateaux valorizando muito o seu segundo ou até o terceiro vinho, justamente em função disso. E o seu primeiro vinho, apesar de normalmente ser mais complexo, ter um pouco mais de estrutura, ainda assim já prontos para serem bebidos jovem. E, finalmente, como para fechar essas 5 grandes tendências, mais diversão, menos complicação. O grande exemplo aqui é a Fête du Vin, né, a festa do vinho de Bordeaux, mas que a gente vai ver em diferentes cidades, a gente vai ver os produtores trabalhando de uma maneira muito mais descontraída os seus produtos, com rótulos divertidos, os produtores apresentando a sua vinícola de maneira diferente, com materiais mais lúdicos. Mas a festa do vinho de Bordeaux realmente é um momento muito especial, porque as pessoas bebem. A ideia é ir lá, provar diferentes vinhos, mas não ser uma chatice de conversar muito, discutir, é para aproveitar, beber e aproveitar. Tanto é que o espaço da Escola do Vinho de Bordeaux, do qual eu sou professor homologado, o espaço lá não era um espaço de palestra. Tinha palestra? Tinha, mas era assim, música tocando junto, harmonizando vinho com música, programações muito mais para um lado lúdico, da diversão, trazendo um pouco de informação, porque evidentemente saber sobre vinho sempre é legal, mas uma abordagem cada vez menos complicada, uma abordagem muito mais lúdica, tanto por parte das vinícolas, quanto por parte das regiões. E essa foi, então, foram as 5 grandes tendências que eu observei agora em 2024, nessa minha última viagem a Bordeaux, que eu visitei também Languedoc-Roussillon, o Vale do Rhône e a Borgonha.
Tem comentários, dúvidas? Deixa aqui embaixo e com prazer nós vamos responder. Obrigado e até a próxima.